Jesus, então a gente veio no livro de Jeremias, capítulo 2. Você vai pegar bem do versículo 10, que diz o seguinte: Passai as terras do mar, de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante, coisa igual. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então Deus diz: vocês estão vendo, estão mandando essa mensagem, mas vocês viram uma coisa tão semelhante como essa? Deuses que não são deuses, e o meu povo me trocou por eles. O meu povo me trocou por eles. E todo o capítulo 2 é sobre isso, sobre Deus falando que o povo deixou ele para seguir os deuses. E a gente pega o versículo 20, que diz o seguinte: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro, alto e debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e o quê? Prostituías. Certo? Então Deus está dizendo para o povo: vocês diziam que não queriam me servir, e aí vocês iam ali para aquelas árvores frondosas e se prostituíam. Em que sentido Deus está falando isso? Exatamente que o povo tinha trocado os deuses tinha trocado Deus pelos deuses. E quando a gente troca Deus pelos deuses, ou por qualquer outra coisa que você possa imaginar, isso se chama prostituição espiritual. Isso é prostituição espiritual. Então toda vez que nós deixamos Deus, que nós permitimos que qualquer outra coisa ocupe o lugar de Deus, o tempo de Deus em nossa vida, isso é prostituição espiritual. Estamos colocando deuses. É por isso que não se pode colocar nem pai, nem filho, nem mulher, nem amigos, nem quem quer que seja no lugar de Deus, porque isso se chama o quê? Prostituição espiritual. Tá certo? A gente já tendo esse conceito que a Bíblia fala em Jeremias, a gente vai lá para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 3. Fazer uma recapitulação. A igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos, é a igreja da pureza doutrinária, mas que o amor estava se esvaindo, o amor fraternal, né? A igreja de Éfeso é a igreja que vai desde o ano 31 após a subida de Cristo aos céus até o ano 100, mais ou menos ali por onde João morre, o último apóstolo, né, a morrer. Então é do ano 31 ao ano 100. Aí a gente tem a igreja de Esmirna, a igreja perseguida e que sofreu a grande perseguição de 10 anos, que foi a grande perseguição foi de 303 a 313. Foi a grande perseguição onde foram destruídos templos, e quem não adorasse os deuses eram jogados imediatamente em prisões ou eram até mortos, né? Essa perseguição ela veio durante muito tempo, mas nessa época foi mais intensa, né? Com pessoas sendo jogadas na arena de leões, pessoas sendo queimadas, de forma mais intensa de tudo que você possa imaginar. Então a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que durou do ano 100 ao ano 313. E a gente tem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que vai do ano 313, que é quando é promulgado o decreto de Milão, que vai trazer paz para os cristãos, porque Constantino, sendo o imperador, ele oficializou como religião oficial do império, né? Oficial do império. Então, o decreto de Milão houve paz, no ano 313, que vai até o ano 590. A gente chama essa era aí da igreja estatal. Tá certo? Então nós temos aqui a igreja dos apóstolos,
Então, boa essa daí? Aí. Tá melhor. Até eu gostei mais da minha voz agora. Então nós temos aí Éfeso, a igreja dos apóstolos, do ano 31 ao ano 100. Nós temos Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, a igreja perseguida. E do ano 313 ao ano 590, nós temos a igreja de Pérgamo, que é a igreja estatal. É a igreja que vai se envolver com o Estado, em que o imperador ele vai querer mandar na igreja, né? Ele vai querer ser o dono. Ele começa disso num bom propósito, para afastar as coisas que estão surgindo dentro da igreja, né? Porque tem a doutrina de Balaão que está surgindo dentro da igreja de Pérgamo. E a gente cai na igreja de Tiatira, que pega do ano 590 em diante. A gente vai ler aí capítulo 3, que diz o seguinte. Capítulo 3, é? Não, finalzinho do capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um as vossas obras, segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então eles têm uma galerinha aí, tem um pessoal que ele não está se contaminando com essas doutrinas que estão aí no meio de vocês. É importante falar que a igreja de Tiatira, ela é a igreja que Lídia morava. Quem sabe quem é Lídia na Bíblia? Aquela que Paulo e Silas ficou na casa dela, antes de ir repreender lá o demônio, né? Lá da menina aqui que adivinhava as coisas. Então, ela também é um centro comercial de tintura, em produção têxtil. Ela é desse ramo de produção têxtil, ou seja, de panos, né? De panos. E ela produzia uma tinta vermelha muito conhecida da época, né? E o vermelho remetia muito à sensualidade, né? Sensualidade. Deus elogia no quê? Ele elogia pelo amor, a fé e a perseverança dessa igreja. Porque, embora tenha algumas coisas ruins, tem coisas ruins nela, mas Deus exalta isso porque foi uma igreja que teve esse impulso, esse desejo de querer crescer. E trazendo para os dias atuais, foi uma igreja que teve um tempo que teve muitas escolas, ensino, avanço da igreja entrando em vários lugares, tá certo?
mas tem uma crítica muito forte a ela, que é tolerar a indução à prostituição. Ela induz a prostituição como? Pelos ensinos de Jezabel, né? Há quem diga que essa Jezabel aqui de Apocalipse é uma profetisa da época, mas há outra interpretação que diz que essa profetisa Jezabel é, na verdade, o espírito de Jezabel que estava ensinando, que estava pegando os crentes da época, né? Sobre os crentes da época, propagando falsa doutrina. O espírito de Jezabel ainda vivia. Esse é bem aceita essa interpretação, porque na carta de Pérgamo se fala de quem? Do profeta Balaão. E aqui já vem falar de quem? De Jezabel. Então ela é bem aceita por causa disso, essa interpretação. E aqui eu acredito também que o espírito de Jezabel estava agindo na época dos crentes de Tiatira, né? E ela induzia isso, ela induzia. Lembrando que a Bíblia fala que quem come crendo que os ídolos são reais, ele come para a sua própria condenação, porque a mente dele vai acusar, né? A mente dele vai acusar porque ele está comendo comida sacrificados a ídolos. Mas aqueles que têm certeza de que só existe um Deus, Paulo fala que pode fazer o que quiser, pode comer, porque só existe um Deus, os ídolos não são reais, e você só deve se preocupar com os fracos na fé que pensam sobre isso. Mas uma coisa a gente vê, que os crentes de Tiatira, eles criam que existiam ídolos, criam nisso, porque então vem essa repreensão sobre eles, porque eles estavam comendo carnes, sendo induzidos, estavam comendo carnes sacrificadas a ídolos, tá certo? Estava adentrando Jezabel aqui. Você já sabe que Jezabel era a profetisa de Baal, né? Sacerdotisa e profetisa de Baal, que era a mulher de Acabe, né? A mulher de Acabe. E no tempo dela, quando ela veio, ela trouxe a indução de prostituição para dentro do templo da casa de Deus. E a Bíblia fala que naquela época o rei Acabe não foi como as outras épocas. Deus foi totalmente, digamos assim, ridicularizado como nunca antes, como na época de Jezabel, né? E aqui nós temos Jezabel novamente se apresentando. E a gente pega aqui, um conselho de Deus: apegar-se ao que já conhece, que é aí do versículo 25. Então somente conservai o que tens até que eu venha. Ou seja, aquilo que você conhece de mim, aquilo que você já sabe de mim, Jesus, se apegue até o fim. Aquilo que você sabe quem eu sou, quem Jesus é. Jesus é Deus, Salvador, poderoso, em breve virá buscar sua igreja. Amém? Se apegue até o fim a essas informações. Se apegue até o fim quem você sabe que é Jesus Cristo, o que é o Evangelho de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos nos levar por todo o vento de doutrinas, né? São pessoas que elas veem uma doutrina daqui, veem a doutrina dali, aí vem aqui, aí derruba ela, aí vem, pega aqui e vê outro, eu acho que é isso, levanta ela. Não, tudo que vem ou é para acrescentar. Você deve pegar aquilo que é, reter aquilo que é bom, e aquilo que não presta, jogue fora. Então essa é a caminhada cristã. Pegue tudo que é bom e o que não presta, jogue fora. Amém? Em nome de Jesus. Então analise todas as coisas. Doutrinas são todas secundárias, mas se quiserem afetar quem é Jesus, aí tem um problema. Nós não podemos mexer na estrutura de quem é o nosso Senhor, porque nós não somos criadores dele para poder ficar mexendo em quem é Jesus. Qual o poder de Jesus? Ele é menor Deus, ele é o maior Deus, ele é não sei o que, ele é só um profeta. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Foi ele quem nos fez. Ele é Deus. Nós não podemos mexer na sua estrutura. Amém? Em nome de Jesus. Então se apegue ao que vocês conhecem até o fim. Esse é o conselho para Tiatira, para as pessoas que não se contaminaram
com a doutrina de Jezabel, que era a prostituição dentro do templo, certo? Uma coisa que a gente pode tirar daqui na história. A gente pega aqui do ano 590 até o ano 1517. Do ano 590 ao ano 1517 a gente vai chamar de igreja papal. Por quê? Porque a gente viu que na igreja de Pérgamo havia a igreja estatal, em que a igreja estava aqui e o imperador estava aqui. E às vezes o imperador estava aqui e às vezes a igreja vinha por cima. Não, nós somos maiores, porque nós perdoamos o pecado até dos imperadores. Aí eles subiam. O imperador, toda autoridade é constituída por Deus. Então, né? Então ficava essa guerra. Quem que é o maioral? Isso do ano 303 ao 590, que é a igreja de Pérgamo. Aqui na igreja de Tiatira, que dura de 590 a 1517, nós temos um crescente no papal, certo? Um crescente. Esse crescente ele vai crescendo, e aí cria um embate sobre a supremacia papal. Porque se você não sabe o que é a supremacia papal, a igreja romana, vou chamar assim, a igreja romana, ela acreditava que Pedro, ele teria recebido a chave dos céus, né? E ele quem ligava a igreja aos céus. Então eles diziam: Jesus se foi, e agora quem que está no lugar dela? Pedro. Então Jesus se foi, quem ficou no lugar de Jesus foi Pedro, porque ele tem a chave dos céus. Então Pedro é o pontífex, é a ponte, pontífex máximo, ele é o Papa. Então eles consideravam Pedro é o primeiro Papa. E aí eles diziam que Pedro era o primeiro Papa, e aí de Pedro vieram os outros Papas. Isso é o que eles afirmavam. E a supremacia papal. A supremacia papal é da questão de colocar como representante de Jesus. A gente sabe que existe um representante de Jesus na terra, sim ou não? Quem é ele? O Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês não ficarão órfãos, né? Vocês não ficarão órfãos. Então o Espírito Santo ele ficou no lugar, e não um homem, e não um Papa, né? No caso desse pontífex que eles chamam, né? E a gente tem o Papa Gregório I, que foi do ano 590, que é quando o paparismo começa a dar uma crescente. Ele pega do ano 590 e ele reina, porque os papas estavam misturados ali, né? A gente tem uma dissociação entre a igreja ortodoxa e a igreja romana. As duas são igrejas católicas, mas elas começam a sofrer um embate dentro da própria igreja. Começa o embate. Pontífex, e aí? Esse homem representa o Cristo para nós, né? Representa o Cristo para nós. E aí tinha uma divisão dentro da igreja que mais tarde, no ano 730, tem a iconoclastia. E no ano 1054 nós temos a Cisma do Oriente, no ano 1054. A Cisma do Oriente foi quando a igreja católica ela se dividiu em dois, que foi a igreja ortodoxa, que ficou lá para o Oriente, e a igreja ocidental, que ficou para cá, né? Para a parte da Europa para cá, né? Que pegou essa grande parte. E aí, nessa grande parte, considerava o Papa como o pontífex supremo, o cara que estava acima de todos, certo? Só que Gregório I, ele dizia assim, que foi o Papa desse período papal, ele diz o seguinte: não é para ser assim. Se vocês têm essa concepção, eu não creio que é para ser assim. Pode ter um Papa, mas eu sou um Papa, mas não é para ser assim. Porque ele dizia o seguinte: que se for desse jeito,
então é alguém que é prefigurativo ao anticristo. É prefigurativo ao anticristo. Então o Papa Gregório I, ele chegou e disse: não, desse jeito não é para ser assim. Porque senão nós estaremos realmente nas profecias lá de Daniel, que cai nós sobre o anticristo. E o Papa Gregório, não é para ser assim. Então ele batia o pé firme nisso. Mas a gente tem, continuando da história, né? A continuação da história é que depois da cisma do Oriente, que é quando a igreja se divide em os que creem que tem um pontífice, que são os ortodoxos, que não creem que tem um pontífice, são os ortodoxos, e os que creem que tem um pontífice, que é o Papa, que é a igreja ocidental, que veio de Roma. Nessa divisão, nós temos aí no ano 1075 um documento chamado Dictatus Papae. Dictatus Papae. Ele tem 27 ou 24, não me lembro agora, incisos. E se você for ler e ver na história, esses incisos, eles vão dizer que o Papa está acima de qualquer pessoa, está acima de qualquer membro da igreja, e ele não pode ser julgado por nada, porque ele é o representante de Cristo. Qualquer coisa que ele fizer é aprovado pelos céus, porque ele tem a chave dos céus. E aí ele vai continuar os incisos, aí ele chega nos príncipes. E aí ele, nesse Dictatus Papae, ele diz: os príncipes também têm que reverenciar o Papa. Os príncipes precisam chegar ao Papa, está tudo lá escrito, você precisar depois de ler. Os príncipes precisam chegar ao Papa e beijar os pés do Papa. Beijar os pés do Papa. Aí você pergunta: mas é só os príncipes? Se os príncipes faziam isso, imagina os outros, né? Se os príncipes faziam isso, imagina os outros. Então a gente vê aqui, irmãos, uma supremacia e uma idolatria, uma prostituição espiritual começando, na verdade, não começando, mas se crescendo, uma idolatria crescendo na igreja sobre um homem. E se você ver, é sobre isso, é colocar o Papa acima de todos, tá certo? E aí a gente tem o quê? A gente tem o Papa como maioral da igreja do mundo. E grandes coisas que a gente tem aqui também é que nessa prostituição espiritual veio a adoração de imagens, a alteração de mandamentos, e o Papa ele podia perdoar, podia condenar, podia absolver e podia exigir adoração. Então isso foi o que entrou na igreja nessa época, tá certo? Então prostituição espiritual de todos os lados, em obrigação de adoração de imagens, que foi o que dividiu também a igreja ortodoxa da igreja romana, né? A igreja ortodoxa da igreja romana, porque elas não faziam as esculturas, já a romana fazia. Ela não cria um pontífice, já a romana cria que tinha um pontífice, né? Então essa foi mais um motivo para a cisma do Oriente, que foi essa divisão, tá certo? Então o Papa ele tinha grande autoridade para mandar adorar fulano, para canonizar ciclano e para ser adorado também, tá certo? Pessoas vinham a ele e se prostravam diante do Papa. Então essa foi a grande prostituição da época, tá certo? E a gente vê um desafio de autoridade, porque quando alguém se coloca em posição que não é a sua, ou melhor falando, uma coisa mais séria, a posição que é de Cristo, que Cristo foi e que agora é do Espírito Santo, ela está desafiando uma autoridade divina. Ela está desafiando uma autoridade divina. E é por isso que a gente vem bem aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Ele diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Como é que está aí com vocês? Poder sobre as nações. Deus está dizendo: eu vou dar o verdadeiro poder a vocês, a verdadeira autoridade a vocês.
Porque a autoridade de Deus ela está sendo desafiada nesse momento em que prostituição está adentrando dentro do templo. Tá certo? Essa é a igreja papal, o período da igreja papal, que dura do ano 590 ao ano 1517. Por que ao ano 1517? A gente viu aí que existiam umas pessoas que não se contaminaram com as doutrinas de Jezabel, que não se contaminaram com a prostituição, com a idolatria, né? Não se contaminaram com a idolatria. Essas pessoas, elas fazem referência ao que aconteceu no ano 1517. Quem sabe o que aconteceu? É história, gente. O que foi que aconteceu no ano 1517? Reforma protestante. Reforma protestante. O período de Jezabel chegou, levantou idolatria de todos os lados, em imagens, em pessoas, prostituição espiritual. Mas existiam as pessoas que não aceitavam isso, não se contaminaram com isso. E entre elas estava uma pessoa chamada quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero se levantou contra essa época. Martinho Lutero não aceitava a adoração de quem quer que seja. E você vai ver isso como é que ele fala? Nas 95 teses. Ele se levanta como um precursor do movimento reformista, certo? Ele não foi o único, foram vários, mas ele foi o precursor desse movimento, quando ele chega e traz a justificação pela fé. Porque a igreja dizia: façam isso, e o Papa dizia: vão nas guerras santas, vão nas cruzadas santas para restaurar Jerusalém. Vão lá restaurar Jerusalém, porque se vocês restaurarem Jerusalém, vocês terão um pedaço de terra no céu. Né? E esse é mais um tempo das indulgências, né? Das indulgências. Então, não era só você pagar ou fazer alguma coisa do tipo para ter um pedaço do céu. Se você também isse nas cruzadas santas, que era conquistar a cidade de Jerusalém, você também era garantido lá que você teria um pedaço do céu. Certo? E aí Martinho Lutero, contra tudo isso, contra a autoridade que a igreja não tinha autoridade nenhuma para dar céu para ninguém, o único que tem autoridade para dar céu para alguém é quem? Jesus, né? E ele se levanta contra isso e diz: não, sou contra as indulgências. Ele lê a Bíblia, ele abre a Bíblia, ele vai no mosteiro, lê a Bíblia e vê que a justificação e a salvação não é pelas obras, não é pelo que você faz, é pela graça, mediante a fé. Essa é a salvação de Jesus. Amém? Então ele se levanta nessa época. Ele é o que não se contaminou com a idolatria da época, né? Foi um dos precursores desse movimento. Nós vamos ver aqui a promessa que Deus tem para a igreja, que é a autoridade sobre as nações. Versículo 27: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda estrela da manhã. Ou seja, quem é a estrela da manhã? Está lá em Apocalipse 22. É quem? Jesus. A estrela da manhã é Jesus. Está lá em Apocalipse 22. Ele vai nos dar Jesus? Sim. Ele vai nos dar autoridade. Ele vai nos dar o nome de Jesus, e não o clamor a um papa ou a qualquer pessoa que seja. A nossa autoridade é no nome de Jesus. Essa é a autoridade que nós recebemos. Versículo 29: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente viu aí, essa é a igreja de Tiatira, grande era de prostituição espiritual, né? Conhecida na história e na teologia como o período da igreja papal. E aqui a gente entra na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela vem de uma época que vem lá do ano 1517. Só que o ano 1517, ele foi bem forte, porque ele se levantou contra todo esse sistema,
né? O ano 1517 foi um ano que muitas pessoas se levantaram para defender a fé e dizer: salvação não é assim, salvação é assim. E aí foram vários ataques. Aí começou com isso, e depois ataque a questão de imagens, e aí foi só tentando uma revisão da Bíblia, que a igreja prendia, na época da igreja papal, prendia a Bíblia. Agora estavam olhando novamente a Bíblia, tentando uma revisão daquilo que realmente eram os ensinos da palavra de Deus. Esse foi a reforma protestante que aconteceu em 31 de outubro de 1517, tá certo? E a igreja estava ali, renovada. Nós somos os reformadores da igreja. Nós fazemos desse período, nós fazemos parte desse período. Nós somos tops, nós somos os legais. Nós somos o povo de Deus agora levantado contra todo tipo de heresia, né? E esse era o pensamento aqui. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque a igreja de Sardes é a igreja do tempo pós-reforma. Pós-reforma. A gente vai ver isso agora no capítulo 3. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nome de vivo e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A gente vê aqui a igreja de Sardes, mas vamos primeiro para a temporalidade da época. Sardes era uma cidade que estava em montanhas. Em montanhas. Era uma cidade extremamente fortificada. E tinha as montanhas, e ela estava lá em cima dela, né? Em cima dela. E eles fortificaram. E era conhecida, Sardes aqui na época, era conhecida como uma cidade impenetrável, inconquistável, intransponível. Assim era conhecida a cidade de Sardes. Forte. E aí só existia um caminho para ir para lá, que era um caminho bem estreitinho. E esse caminho também era fortificado e guardado pelos guardas, né? E aí era realmente impossível alguém invadir e tomar a cidade de Sardes. Mas um dia ela foi furtivamente atacada. Sabe o que aconteceu? Homens contratados por Ciro, isso muito antes do tempo de Cristo, muito antes do tempo de Cristo chegar à terra.